Este vídeo faz parte do método avaliativo da disciplina de português, do segundo ano do curso técnico de manutenção e suporte em informática, ofertado pelo IFRN Campus Natal Central. Os componentes do grupo são Jonathan Wesley, Gabriel França, Cauane Eulália, Lincoln Gilbert, Thalisson Gabriel e João Alisson. Aqui abordaremos o mito cosmogônico dos nórdicos e falaremos desde o que esse mito contava sobre a origem do mundo até a influência desse mito na cultura de hoje. Sem mais delongas, vamos começar a abordar o assunto. No início existiam apenas dois mundos, Niflheim e Muspelheim. Niflheim era o mundo das névoas e Muspelheim era o mundo do fogo. Enquanto isso, existia um lugar vazio chamado Ginnungagap. Quando a névoa e o fogo se encontraram em Ginnungagap, deram origem a um grande bloco de gelo. Mas, quando o cubo de gelo derreteu, um imenso ser surgiu, um gigante de gelo chamado Ymir. Do suor de Ymir se originavam os temíveis gigantes de gelo, mas nem todo o gelo havia derretido, e depois de um tempo, quando esse gelo se derreteu, deu origem a uma vaca, chamada Audumbla. Audumbla lambia o gelo e de suas tetas corriam 4 rios, que alimentavam o gigante Ymir. Mas, quando Audumbla passou 3 noites seguidas lambendo gelo salgado, ela deu origem a Buro. Buro deu origem a Bor, e os dois passaram a combater os gigantes de gelo. Bor casa-se com a giganta Besla, e o casal tem 3 filhos, Vili, Ve e Odin. Já que era do suor de Ymir que surgiam todos os gigantes de gelo, que a família de Buro combatia incessantemente, Odin e sua família resolveram assassinar Ymir. Quando mataram o gigante, o sangue de Ymir criou os mares, que afogaram quase todos os gigantes de gelo, com exceção de um casal, que se refugiou em uma terra distante e ali procriou. Já os ossos de Ymir deram origem às montanhas, e sua carne deu origem à terra. Mas na carne de Ymir existiam vermes, e estes vermes viraram os anões. Odin e seus irmãos ergueram o crânio de Ymir infinitamente longe e ordenaram que 4 anões o segurem. O crânio de Ymir dá origem ao céu. Os 4 anões dão origem aos 4 pontos cardeais, e o cérebro deu origem às nuvens. A terra que conhecemos hoje era então chamada de Midgard. Caminhando por Midgard, Odin e seus irmãos percebem que algo está faltando. Ao encontrarem 2 troncos de árvore na beira do oceano, eles resolvem criar a partir deles um homem e uma mulher, chamados de Ask e Embla. Esse, que segundo a mitologia nórdica foi o primeiro casal da humanidade, deu origem a todos os seres humanos. Até então, os deuses ainda habitavam em Midgard, sem um lugar próprio e exclusivo. Então resolveram criar Asgard, a morada dos deuses. Enquanto isso, os gigantes de gelo ainda existem, banidos para um lugar sombrio chamado de Jotunheim, onde procriam e alimentam um ódio imenso pelos deuses que os exilaram. Agora eu, Gabriel França, irei explicar quem são alguns dos deuses nórdicos. A mitologia nórdica foi caracterizada pela crença dos nórdicos em uma série de seres sobrenaturais. Entre estes seres sobrenaturais estão os deuses. Entre os deuses, destacam-se alguns como Odin. Odin é o principal deus da mitologia nórdica, conhecido como o pai de todos e mais sábio dos deuses. Como deus supremo, ele reinava sobre seu trono em Asgard. De lá, ele era capaz de observar tudo o que acontecia nos mais diversos reinos da mitologia nórdica. Odin é geralmente representado segurando sua lança e acompanhado de 2 lobos e 2 corvos. O deus possui apenas um olho, o outro foi sacrificado em sua busca por sabedoria. Além de ser, claro, considerado o deus da sabedoria, ele também é uma divindade da guerra e da morte. As almas daqueles que morreram com bravura nos campos de batalha eram trazidos pelas valquírias e recebidos por Odin no salão de Valhalla, onde ficariam até a chegada do Ragnarok, o fim do mundo. Frigga. Frigga ocupa o papel de deusa-mãe na mitologia nórdica, esposa de Odin e protetora dos lares, matrimônios e gestantes. Era uma figura doce e conciliadora, por isso procurava sempre mediar conflitos, e assim era considerada a deusa da paz. A rainha de Asgard também era ligada à previsão do futuro. Foi ela que ensinou os homens a prever o futuro por meio das runas, mas seu poder profético lhe proporcionou a infelicidade de prever a morte de seu filho favorito.
Frey. Frey é um deus Vanir soberano da terra de Alfheim, terra dos Elfos da Luz, e é considerado o deus da prosperidade e da fertilidade do solo. Ele e seus súditos, os Elfos, são responsáveis pelo crescimento e prosperidade de todos os tipos de vegetais. Contudo, após a guerra entre os deuses das raças Aesir e Vanir, Frey teve que morar em Asgard para selar a paz entre os deuses. Ele é portador de artefatos fantásticos, como por exemplo, a espada que luta sozinha, um cavalo capaz de atravessar qualquer obstáculo, um javali dourado, cujo brilho cegava os inimigos em batalha e espantava as trevas, além de um grande barco que poderia ser dobrado e guardado em seu bolso. Freya. Freya é a deusa do amor e da beleza. Assim como seu irmão Frey, ela também é uma deusa Vanir da fertilidade. Filha de Njord, a beleza da deusa era tanta que Freya era frequentemente objeto de desculpas. Capaz de despertar a luxúria de qualquer pessoa, não foram poucos os casos amorosos de Freya com outras divindades. A deusa também era líder das Valquírias, divindades menores que tinham como uma de suas principais responsabilidades buscar as almas dos mortos nos campos de batalha. Esses mortos eram divididos com Odin e levados para Valhalla, enquanto Freya levava sua porção para o palácio onde seriam treinadas para defender os palácios dos deuses. Thor. Filho de Odin, é certamente o deus mais conhecido da mitologia nórdica. O deus do trovão era considerado um campeão dos deuses, ou seja, ele era o melhor guerreiro dentre todos os deuses de Asgard, fazendo uso do martelo Mjolnir que nunca errava seu alvo, e seu cinturão mágico que lhe conferia uma força descomunal. Thor era praticamente invencível em combate. Ele é o deus defensor do mundo e dos homens. Ele era incansável na sua luta contra o mal e combatia ferozmente seus inimigos. Thor percorria o céu sobre sua carruagem puxada por bodes, e por onde passava era possível ouvir o barulho dos trovões. Tyr é o deus da guerra e nos primórdios era considerado o supremo e campeão nórdico, sendo posteriormente substituído por Odin. O deus também era ligado à justiça, sendo responsável por fazer com que contratos e juramentos fossem cumpridos. Tyr era um guerreiro excelente e sempre lutava de forma honrada. Como deus da guerra, favorecia o lado dos mais justos ou daqueles que lhe prestavam as devidas homenagens. Ele é representado sem uma das mãos, pois esta foi sacrificada para que os demais deuses pudessem aprisionar o terrível lobo Fenrir. Heimdall era um deus guardião. Filho de 9 mães, ele nunca dormia, e sua função era defender a ponte Bifrost. Essa ponte tinha forma de arco-íris e ligava o reino de Asgard ao reino de Midgard, terra dos mortais. O deus possuía poderes premonitórios, visão e audição aguçada, sendo capaz de ouvir a lã de uma ovelha crescendo. Heimdall anunciará a chegada do fim do mundo soprando seu chifre Gjallarhorn, que pode ser ouvido em qualquer lugar do universo, dando início ao Ragnarok. Ele é um dos patrões da humanidade, e foi responsável pela criação das classes sociais, dividindo em Jarls, que são os nobres, Thralls, que são os homens livres, e Trolls, que seriam servos ou escravos. Balder é um deus ligado à luz, à justiça e à sabedoria. Ele é o mais belo dos deuses, além de ser muito amável, sendo amado não só pelos mortais, mas também pelos outros deuses. Balder semeava bondade e paz por onde passava. Ele era filho de Odin e sua esposa Frigga. Após um sonho, o deus prevê sua morte, mas por ser o favorito dos deuses, sua mãe Frigga recorre a todas as divindades, animais e plantas, e elas concordam em nunca causar nenhum mal a Balder, tornando-o invulnerável. Loki, enciumado, descobre a única vulnerabilidade de Balder e trama sua morte. Hel é a deusa do mundo dos mortos nórdico. Seu reino fica nas profundezas de Niflheim e era guardado pelo cão de gelo de nome Gar. A deusa possuía uma aparência sinistra. Metade de seu corpo era como de uma mulher normal e a outra metade era de um cadáver em decomposição. Em seu reino era soberana e invencível. Assim, nenhum deus ousava desafiá-la. Njord é um deus Vanir. Ele é a personificação dos mares e está associado aos ventos e à pesca. O deus foi casado com a gigante Skadi, a deusa do inverno, com quem gerou os deuses Frey e Freya. Contudo, o casamento dos dois fracassou, e devido ao fato dos escandinavos dependerem dos mares para a sobrevivência, Njord passou a ser um deus muito cultuado. Loki é o famoso deus da trapaça e da travessura. Apesar de viver em Asgard, ele é filho de gigantes do gelo de Jotunheim. Entre suas principais habilidades está o poder de assumir as mais diversas formas. O deus é um grande estrategista, mas na maior parte do tempo
ele usa sua inteligência superior para satisfazer seu próprio ego. Loki frequentemente está fazendo travessuras e pregando peças nos deuses. Por isso, seus mitos, em grande parte, têm um caráter cômico. Apesar de brincalhão, Loki tem um lado realmente maligno. Ele será responsável por liderar as forças do mal durante o Ragnarok. O acesso aos mitos nórdicos é realizado essencialmente por três tipos de fontes: as literárias, compreendendo uma série de manuscritos escritos e preservados durante a Idade Média; as iconográficas, um conjunto de imagens, esculturas, pinturas referentes aos deuses germano-escandinavos, datados do período das migrações ao fim do medievo; as arqueológicas, monumentos e inscrições aludindo aos mitos e ritos nórdicos. Somente as duas últimas foram elaboradas durante a Era Viking, criando toda uma série de questões metodológicas para o tratamento das fontes literárias medievais. Para alguns pesquisadores, a memória dos rituais pré-cristãos foi rapidamente esquecida com a cristianização, enquanto as narrativas mitológicas ainda eram preservadas no momento do registro escrito. A Edda Poética é a mais importante fonte para o estudo da mitologia nórdica, a qual possui material diferenciado em forma, conteúdo e idade, essencialmente composto pelo manuscrito conhecido como Codex Regius, o qual foi redigido em um pergaminho medindo 19 por 13 centímetros e com 45 folhas, faltando 8 folhas conhecidas como a Grande Lacuna. Escrito na segunda metade do século XIII e contendo 29 poemas, 10 tratando de temas mitológicos e 19 com tema heróico germânico e escandinavo dos tempos antigos. A Edda Menor, ou Edda em prosa, é um manual com técnicas de composição da poesia escandinava. A maioria dos pesquisadores o concebe com um caráter pedagógico, com a intenção de preservar a memória das antigas artes poéticas ameaçadas por novas tendências literárias. A Edda em prosa possui 4 seções: prólogo, modelos, fontes e interpretação. A poesia escáldica trata-se de um gênero poético criado individualmente pelos poetas da Era Viking, composto não somente na Islândia, mas também na Noruega. A poesia era associada com Odin e o mito do roubo de Domel, associado estreitamente à arte poética com a mitologia nórdica. Muitos poemas descrevem os deuses bem antes da conversão, com especial ênfase em Thor, mas apenas em seu aspecto de combate aos gigantes. As narrativas escáldicas não são religiosas, tendo como temas bravas proezas, conflitos de honra, sortes trágicas, relações amorosas, elementos didáticos e burlescos, mito e magia, cuja ação é exposta de modo direto e simples, mas, ao mesmo tempo, sendo refinado o produto artístico. Algumas obras poéticas foram baseadas em imagens heróicas e míticas pintadas em escudos pendurados nos salões reais. Bom, as sagas lendárias são um subgênero das sagas islandesas, caracterizadas por serem anônimas e tendo como escopo narrativas envolvendo heróis no universo lendário e mítico. As 25 sagas lendárias possuem relação direta com a tradição édica e com a tradição germânica antiga, como Beowulf e a Canção dos Nibelungos. Trata-se de um gênero híbrido entre o mundo heróico, o mito, o folclore e o romance continental, realizadas essencialmente para o entretenimento, mas também associadas ao aprendizado aristocrático do século XII. Foi nas sagas lendárias que apareceu o primeiro registro da palavra berserker. As fontes iconográficas são a cultura material proveniente da Escandinávia antes, durante e depois da Era Viking. Fornece elementos imprescindíveis para o estudo das crenças deste período, mas nem todas possuem valor para o estudo dos mitos. Os tipos mais comuns de fontes iconográficas utilizadas pelos pesquisadores para o estudo da mitologia nórdica são os petroglifos da Idade de Bronze, braquiteatas do período das migrações germânicas, estatuetas, pingentes e objetos decorativos da Era Viking, estelas rúnicas e pintadas da Era Viking, plaquetas votivas, monumentos nórdicos e cruzes da área anglo-saxã, tapeçarias da Era Viking e do período medieval. Eu vou falar um pouco sobre a influência do mito na organização social. Irei dar uma breve explicadinha sobre os vikings, já que eles serão bastante citados daqui adiante.
Viking é o termo usado para se referir aos nórdicos que habitavam a Escandinávia em um período dos anos 793 d.C. a 1066, conhecido como a Era Viking. Esse período foi marcado por expedições marítimas organizadas pelos vikings por várias regiões da Europa. As excursões realizadas por esses povos poderiam ter diferentes objetivos, como colonização de terras, criação de laços comerciais, ou poderiam visar apenas ao saque e a pilhagem. A religião dos povos vikings era de base politeísta. A crença de existência de múltiplos deuses, normalmente cada um dedicado a uma característica particular da natureza, como Deus do trovão, Deus do sol, deusa da chuva, deusa da terra e etc. Ou seja, acreditava na existência de mais de um deus. Não existe termo específico para definir a religião ou crença praticada pelos vikings, portanto, os historiadores costumam referir-se à religiosidade viking como paganismo nórdico. A base da sociedade era a família, um povo hostil, acostumado sempre com guerras, era uma comunidade rural. A religião era baseada em atos, gestos, ritos significativos. Os rituais eram baseados em cultos aos seus ancestrais. Isso foi muito importante para a criação do calendário, já que cada nome foi desenvolvido e espelhado pela língua dominante, o latim, que definia os dias como Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Cada dia da semana representava alguma entidade sobrenatural. Segunda-feira é o dia do deus Mani, o deus da lua. Terça-feira é o dia do Ti, que é o patrono da justiça. Quarta-feira, dia de Odin, deus da sabedoria, da guerra e da morte. Quinta-feira, dia do trovão, o dia do Thor. Sexta-feira, o dia de Freia, deusa do amor e da fertilidade. Sábado é o dia de Saturno e domingo o dia de Sol, deusa Sol. Olá, meu nome é Thaleson Gabriel e eu vim aqui falar um pouco sobre a influência da mitologia nórdica nos dias atuais. Vamos começar pela música. Vou citar dois exemplos aqui. O primeiro é sobre um grande compositor e maestro chamado Richard Wagner, que tem um ciclo de 4 óperas que compreendem o Anel de Nibelungen. Esse anel, que existe na mitologia, daria ao seu portador um grande poder, mas no futuro esse poder se tornaria uma grande maldição. Outro exemplo de música seria a banda norte-americana Manowar, banda de rock, que tem como tema central das suas letras e estilo musical as guerras e heróis mitológicos. Agora vamos partindo para um mundo mais animado. Vamos começar pelos mangás. Citarei alguns exemplos agora. Mantatei Loki Ragnarok. Outro, A Megami-sama. E mais dois, Berserk e Vinland Saga. Livros como O Hobbit, O Senhor dos Anéis, A Crônica de Nárnia são livros inspirados no mundo mágico da mitologia nórdica. São livros que sim sofreram influência. Livros esses que fizeram tanto sucesso que ganharam até mesmo filmes. E, citando filmes, é importante citar os filmes do Thor no universo cinematográfico da Marvel. E por fim, os jogos. Existem diversos jogos que sofreram essa influência. Um que eu darei destaque é um jogo que lançou até recentemente, que seria o mais novo God of War. Para o grupo, a mitologia nórdica é uma das inúmeras formas criadas pelos seres humanos para tentar explicar o surgimento do universo e também como funcionava a relação entre os deuses e os mundos existentes nesse universo. E, levando em consideração
tudo que pesquisamos e estudamos sobre essa mitologia, acreditamos que não teria ocorrido dessa maneira, e se trata apenas de uma história muito bem elaborada que foi passada oralmente, de geração em geração. Por isso, não devemos criticar e apontar erros, pois se trata de uma cultura extremamente diferente da nossa, e o povo que criou o mito realmente confiava na sua crença.